Nesse vídeo eu vou trazer para você uma informação muito importante daquele problema que você está tendo no teu carro com a luz da injeção eletrônica presente no teu painel e que você já levou para a oficina, já passou o scanner, alguns mecânicos aí já fizeram o seu trabalho ali de diagnóstico e não conseguiram encontrar o problema. E você já comprou peça, já pagou mão de obra, já perdeu um certo tempo aí na procura de encontrar esse problema e até agora não resolveu. Em um primeiro momento a luz até apagou, o carro aparentava estar bem, mas logo em seguida a luz retornou no seu painel. Nesse vídeo eu vou te falar onde está esse componente, qual tipo de sensor apresenta esse tipo de problema e que é muito difícil de ser encontrado porque ninguém imagina que ele faz parte ali da injeção eletrônica. Então fica comigo nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai aprender e vai gostar muito. Mas antes, meu amigo, eu quero te pedir aí o teu poderoso like. Quero te pedir que você me ajude no nosso canal aí, se inscreve, aciona o sininho e não perca nenhum dos nossos vídeos que nós falamos sobre injeção eletrônica e tudo aquilo que você pode fazer aí na sua casa, na sua garagem e resolver alguns problemas aí que te causam tanta preocupação. E vamos no vídeo. Existem alguns tipos de problemas que acontecem no nosso carro, gente, que nos causam aí muita preocupação. E eu acredito que a luz da injeção eletrônica, quando ela acende aí, que se faz presente no teu painel, é uma delas. E nós preocupados, querendo o melhor para o nosso carro, querendo aí não ficar no prego, por aí em algum lugar, procuramos aí uma oficina e lá eles colocam o aparelho eletrônico, né, que é o scanner, faz ali o diagnóstico e muitas das vezes encontram alguns erros ali, alguns códigos de erro e deleta, mas o carro continua com a luz acesa, você bota o scanner ali, não dá nada, o mecânico dá uma olhada ali, faz a averiguação dele ali na parte da frente, também não encontra nada, e você sai da oficina sem saber qual o problema que está acontecendo no teu carro. E aí você vai em uma, vai em outra, um mecânico olha, outro mecânico olha, você até compra algumas peças, algum material e não consegue resolver o problema. Agora eu vou te falar um componente do carro que é muito normal que ele cause isso. Você tá com esse problema no teu carro, a luz está no painel, você já rodou de um lado, já rodou para o outro e não conseguiu encontrar. E o nome desse componente chama-se sensor de temperatura, o termostato de temperatura do carro, gente. Por ele fazer parte ali do sistema de arrefecimento, sistema de circulação de água, é muito difícil você chegar na oficina com problema de injeção eletrônica e o mecânico ir olhar o sensor de temperatura. Ou também não é todas as vezes, as poucas vezes, vai ser acusado no diagnóstico eletrônico também. Então, para que você encontre esse defeito no carro e saber que é o sensor de temperatura que está causando aí com que a luz esteja acesa no painel, requer aí um pouco de experiência do teu mecânico. O mecânico tem que entender que por ser um sensor, por ser um componente chamado sensor, ele integra ali o sistema de injeção eletrônica, recebendo informação e enviando informação. Um exemplo disso é a temperatura do líquido de arrefecimento, a temperatura ali da água do radiador do teu carro. Conforme o motor está em funcionamento, essa água vai aquecer e o sensor de temperatura ele vai sentir o quanto grau tá de temperatura essa água, esse líquido de arrefecimento, e ele envia essa informação para a tua central. A central do carro recebe essa informação e determina a hora certa de acionar o motor elétrico, que é a ventoinha, e desligar a ventoinha, que você sabe que ela liga e desliga automaticamente. Isso tudo movido pela uma informação que a central recebe, que é enviada pelo termostato de temperatura. E o termostato de temperatura, a partir do momento que ele te apresenta um defeito, ele não mais passa essa informação para a sua central. Por exemplo, o seu líquido de arrefecimento agora, o nível lá do marcador de temperatura do teu painel chegou a 90 graus, ele está aqui marcando 90 graus. De repente, esse ponteiro começa a subir, vai chegando próximo ali do vermelhinho e você olha no painel, a temperatura está ficando altíssima. Você sai do carro, abre o capô que você olha e você não vê o ventilador elétrico funcionar, você não vê a ventoinha funcionar. E aí, aonde está o problema? Pode estar na ventoinha que danificou,
mas na grande maioria das vezes está no sensor de temperatura que não informou a central do grau de temperatura dessa água, e a central, por não receber essa informação, não acionou a ventoinha. E quando você leva para a oficina, você olha isso, olha aquilo, você vai perceber que o que danificou no carro foi o sensor de temperatura. Ele é o responsável por causar essas informações, mas muitas das vezes o sensor de temperatura ele não para de uma vez, ele não queima de uma vez. Ele vai enfraquecendo, ele vai travando, entende? Então você fica com esse problema, ele começa a travar, o sistema de injeção eletrônica percebe o problema do componente, acende a tua luz no painel. Você vai procurar uma oficina, você vê ali a ventoinha aciona, o sensor aparentemente ele está funcionando normal, e aí você olha todos os componentes do carro, vê vela, vê bico, vê filtro, vê tudo no carro e não consegue resolver. Passa o diagnóstico eletrônico e não consegue encontrar qual o problema do carro. E aí você vai ver que simplesmente está no sensor de temperatura e tudo aparenta que ele está funcionando normal, mas ele está lhe dando esse tipo de problema aí. Então, se você tá com esse problema no teu carro, com essa luz da injeção eletrônica aí acesa no painel, você já procurou a oficina, você já passou no aparelho eletrônico e não conseguiu ainda encontrar o defeito, você vai fazer o teste, você vai lá no sensor de temperatura do teu carro para ver se ele está funcionando ou não. O correto para isso é que você procure uma oficina, procure o autoeletrônico, procure o mecânico, tá bom? E peça para ele fazer os testes, porque para essa peça, para você ter certeza que você está fazendo o certo, com o componente certo, você precisa fazer alguns testes para acioná-lo e desacioná-lo para ver se ele está funcionando legal. Se não tiver, pode fazer a troca, eu tenho certeza que a luz da injeção eletrônica do teu carro vai apagar. Se for para fazer a troca, é um sensor muito barato. No máximo aqui na minha região ele custa R$40. Um sensor de temperatura para um carrinho popular, para um Gol, para um Clio, para um Fiat. E serve para você também que mandou fazer a retirada aí da válvula termostática do teu carro. Você sabe que ao retirar a válvula termostática do teu carro, agora o nível de aquecimento do carro vai ser bem menor, pois o nível do líquido de arrefecimento não vai alcançar o nível de temperatura ideal. Então a informação que chega na tua central é que a água está sempre fria. E por isso você tem uma melhora muito significativa aí na questão do arrefecimento. Porém, na economia do teu carro, você acabou se prejudicando. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, essa foi a dica de hoje. Eu espero muito que esse vídeo te ajude a você resolver o problema do teu carro aí. Te peço aí mais uma vez aí o teu poderoso like. Nos ajude, me apoie aí no meu canal. Se inscreve, aciona o sininho de notificações e recebe aí todos os nossos vídeos. Beleza? Eu espero muito que você consiga resolver o problema do teu veículo aí. Até a próxima dica, se Deus quiser.